irmãos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar aqui todas as mulheres. Parabéns pelo seu dia. Pastora Ruth, missionária, pastora Sueli? Pastora Sueli, Deus abençoe. Saudação a toda a família. Prazer em retornar a essa casa. Alguns eu conheço, outros não. É sempre uma satisfação estar aqui para fazer menção da poderosa e infalível palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adão. Sempre é um prazer estar com esse homem de Deus. Estava aqui observando ele aqui falando. Eu olhei e falei, não é possível, ele deve tomar alguma coisa, não envelhece. Eu já envelheci, mas ele não envelhece. E Deus continue te conservando com saúde, paz e prosperidade. Aos obreiros, Deus também abençoe infinitamente mais. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Trago a paz do meu pastor presidente, pastor Edmilson. Sou da Assembleia de Deus Pedra Viva, ali no Japuí, em São Vicente. Deus tem colocado uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar nessa noite com a amada igreja. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, seu capítulo é o de número 14. Prometo, irmãos, que serei breve. Sabemos que temos aqui a ministração da Santa Ceia, mas eu quero deixar o Espírito de Deus me conduzir nessa noite para falar profundamente aos nossos corações. Quem veio ouvir a voz de Deus aqui, diga amém. Eu preciso ouvir a voz de Deus também. Êxodo capítulo de número 14, verso 1. Glória a Deus. Assim está escrito: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampe diante de Pi-Hairote. Eu gostaria que você frisasse bem essa palavra, Pi-Hairote, aleluia, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, dele assentareis ao campo junto ao mar. Amém? Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Texto muito conhecido, que aqui nos traz a abertura do Mar Vermelho, uma gigante proeza de Deus, revelando a sua glória e o seu grande poder à nação israelita. Para entendermos esse texto, precisamos voltar só um pouquinho no tempo, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, aonde diz o texto que Deus aparece a Abraão. Ele faz promessa. Abraão, que tem por pai Tera, que está em uma região chamada Harã, aonde mais de 90% da população é politeísta. Te explico: adorador de vários deuses, completamente idólatra. E essa família não é diferente, é uma família idólatra. Mas Deus levanta quem quer, escolhe quem quer, vai aonde quer. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele não pega os melhores currículos da terra, ele confunde os sábios na sua sabedoria. Aleluia. Eu louvo a Deus porque quando Ele escolhe, ninguém impede o seu poder de escolha. Nada impede um escolhido chegar aonde Deus determinou que ele chega. Deus vai a esse lugar, aparece a Abraão, ele faz promessa. Deus diz: Abraão, eu vou fazer você grande, a tua nação será incontável, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí Deus exige uma coisa dele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais,
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão para viver pela fé e não por vista. Deus chama Abraão para pisar em um lugar onde não existe chão. Mas à medida que Abraão vai dando os passos, Deus vai colocando chão para ele pisar. Porque Deus, quando chama, se responsabiliza. Coisa boa é estar no centro da vontade de Deus. Coisa boa é quando somos conduzidos pelo Senhor e pelo seu Espírito. Quem está na direção de Deus não tem como dar errado. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como o pastor estava falando aqui. Das igrejas que estão se misturando e trazendo o mundo para dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus porque aonde tem palavra, as portas da igreja estão fechadas para que o mundo entre dentro dela. Não impede, é claro, de uma pessoa do mundo entrar e se transformar pelo poder do evangelho salvífico de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus quando eu entro em um lugar em que o pastor está ensinando a palavra genuína e verdadeira. Aonde tem palavra, o pecado é vencido pelo poder dela. Glória a Deus, desde os meus 20 anos de idade eu prego a palavra de Deus. Realmente as coisas estão meio misturadas, mas eu fico naquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, que essa palavra é aquela que nos confronta e nos faz abandonar toda a vida ilícita para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Esse homem, quando Deus o chama, ele precisa obedecer mesmo sem saber para onde está indo. A Bíblia diz assim: e partiu Abraão e fez. Olha o texto: partiu Abraão e fez tudo conforme o que o Senhor lhe dissera. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. A Bíblia diz: não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Aí se cumpre lá Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. Os que servem são aqueles que ouvem e praticam. E o sucesso do ser humano está nesse texto: partiu e fez. Não é 90, não é 70, não é 95%. Tudo conforme o que o Senhor lhe dissera. A obediência nos acarreta bênçãos sem fim. A obediência faz com que os céus estejam abertos sobre nós e vivenciamos uma colheita inacreditável até numa terra que seja infrutífera. Quando estamos debaixo da obediência da palavra, os céus se abrem para vivermos o sobrenatural de Deus. Ele partiu e fez, só que mal sabia ele que a sua esposa Sarai era estéril. Havia um bloqueio no ventre daquela mulher. E quando Deus escolhe Abraão e lhe faz promessa, Deus já sabia que ela era estéril, porque Deus é onisciente. Aleluia. Mas só promete o impossível quem é especialista em realizar o impossível. Eu vou repetir: só promete o impossível quem é especialista em realizá-lo. Oh meu Deus, não há esterilidade para um Deus que é dono de toda a fertilidade. Olha que coisa linda. Não há terra infrutífera para um Deus que transforma até a maldição em bênção na nossa vida. Deus, ele vai reverter o quadro, mas para isso Deus vai trabalhar na vida de Abraão. Afinal de contas era um politeísta. Com o tempo Deus vai trabalhar e vai mostrar para ele que o Deus que ele servia tinha ouvido, mas não ouvia,
tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via. Mas o Deus que se apresenta para ele agora tem boca para falar e fala, tem ouvido para ouvir, ouve, tem mão para agir e age em nosso favor. Deus se revela a Abraão. Ele recebe essa promessa, ele tem 75 anos de idade. Só que vai passando o tempo, e percebe Abraão que sua esposa não gera. Deus prometeu uma nação, uma descendência incontável, para um homem que tem uma mulher estéril. Para Deus a esterilidade é apenas um nó que ele vai lá e desata. Esse Deus é tão poderoso que ele diz na sua palavra que até a estéril ele faz ser mãe de muitos filhos. Oh meu Deus, olha que Deus grande que nós servimos. Você está debaixo de uma promessa, e não há tempo que passa que vai impedir da sua poderosa palavra se cumprir na sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você está sobre uma promessa. O tempo passou, mas a palavra de Deus está de pé. Capítulo de número 15, Abraão está agora desanimado, porque nós somos tricotomos, corpo, alma e espírito na linha teológica. Deus não criou ninguém robô. Deus nos fez para sentirmos, e ele agora está desanimado, está triste. Eu posso ficar triste, pastor? Pode. Você não pode viver triste, nem deixar a tristeza te dominar, porque a Bíblia diz que na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria. São momentos que enfrentamos que faz parte do propósito, e ninguém vive propósito sem passar pelo processo. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia chegou ao ponto de sentir tanto desânimo, tanta dor, ao ponto de pedir a própria morte. Mas também a Bíblia vai dizer que eles viveram o sobrenatural. Eu estou sentindo Deus aqui. Esses mesmos homens que pediram a morte por tamanha prova, foram os mesmos que viveram o sobrenatural de Deus. Desertos não duram para sempre. Deserto é passagem e não moradia. O que vai te arrancar desse deserto é a fé que você deposita em Deus que lhe chamou. Aleluia, glória a Deus. No deserto não podemos ser incrédulos, porque o deserto se transformou em cemitério para aqueles que foram incrédulos à promessa. Só 2 venceram, só 2 romperam esse obstáculo da incredulidade e creram na promessa. Foram aqueles que entraram em Canaã. Meu Deus, nesse deserto você precisa fitar os olhos naquele que te chamou e ao autor e consumador da sua fé, Jesus, o Cristo. Não há situação que ele não reverta, não há pequeno que ele não transforma em grande, não há nada que ele não transforma em tudo, não há o último que ele não transforma em primeiro. Esse Deus é tão poderoso que do monturo ele levanta o necessitado, ele faz se assentar como príncipe e ainda coloca um título de honra. Não existe situação perdida para esse Deus, que está no terceiro céu, e a Bíblia vai dizer que tem o cetro da justiça. Ele não vai te deixar morrer no deserto. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Levanta a tua cabeça nessa noite e saiba que esse deserto está forjando o teu caráter para viver uma nova etapa de vida na presença de Deus. A prova da nossa fé produz paciência, paciência, perseverança. Nós nunca vamos sair do deserto de mão vazia, mas com experiência para contar.
Não se entregue, não joga a toalha. Nada está perdido. Abraão estava desanimado, cansado, fadigado, aflito, mas Deus sempre aparece na hora certa. Eu costumo dizer que Ele é especialista em levantar semblante caído. Ele é especialista em chegar na hora certa. Marta e Maria têm o seu irmão enfermo, à beira da morte, manda chamar Jesus. Ai, Jesus, o recado chega para Jesus dizendo: teu amigo está enfermo, vai lá e cura-o. A Bíblia diz que ele dá uma resposta para Marta e Maria dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado. A Bíblia diz que ele fica lá mais alguns dias e ele só chega quando Lázaro já está morto, de 4 dias, com uma pedra na caverna, dizendo: até aqui o homem pôde fazer, até aqui o braço do homem alcançou. E Jesus chega no tempo dele, Jesus chega na hora dele, porque se ele vem na hora de Marta e Maria, ele só cura um enfermo. Se ele vem no tempo de Marta e Maria, ele só cura uma enfermidade. Mas quando ele chega no tempo dele, ele ressuscita o morto. Então Abraão está apavorado, porque Abraão tem pressa. Já se passaram quase 25 anos e nada de Sarai engravidar. E no capítulo 15 Deus aparece a Abraão e anima-o. A epígrafe do texto narra isso. A primeira coisa que Deus disse para Abraão é: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando Deus fala de escudo e galardão, quando Deus fala de galardão, Deus estava dizendo: você não largou tudo lá atrás para chegar aqui e morrer nesse desânimo. Você não abriu mão da sua vida, da casa dos teus pais, do conforto deles, saiu da tua terra para você chegar aqui e eu te abandonar. Eu não sou Deus disso. Eu não vim te iludir, Abraão. Eu vim só forjar o teu caráter, porque eu preciso te preparar para aquilo que eu já tenho preparado para você. Oh, meu Deus. Aí ele diz: mas como, Senhor? Tu é o meu escudo, o meu grandíssimo galardão, se nem filhos tu tem me dado. O mordomo da minha casa, Eliezer, que vai ser o herdeiro de tudo isso. Deus é soberano. Aí Deus diz: quem disse? Tua visão está muito limitada. Tu está falando o que você não sabe, mas eu te chamei para te aperfeiçoar. Eu conheço a tua pequenez, eu sei que você é ser humano, mas deixa eu te explicar uma coisa: não vai ser o mordomo, vai ser aquele que vai ser gerado do teu ventre, vai nascer das tuas entranhas. A Bíblia diz que Abraão creu. Oh, aleluia. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Creia. Você precisa crer, ainda que as circunstâncias digam que não. Parece que tudo vai de mal a pior. Essa tempestade parece que vai trazer o barco a pique, mas Jesus está na polpa. E os discípulos despertam dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Jesus disse: mar, cala-te. Vento, se aquieta. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua acalmando o mar. A Bíblia diz que ele vem por cima das águas, porque eu nunca vi Jesus por baixo de problema de ninguém, sempre por cima. Oh, meu Deus, ele está no barco.
Ele está no barco, aleluia, e o barco não vai naufragar. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Um ano depois, nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca também é estéril, mas Deus não é. Isaac sabe o caminho. A Bíblia diz que ele orou instantemente ao Senhor. Quem sabe o caminho, meu irmão, vive o sobrenatural. A oração sempre vai ser a chave de acesso para todas as portas que estão fechadas. Ana orou e Deus mandou Samuel. Elias orou e fogo desceu do céu. Deus é bom demais. A oração move o coração de Deus. Eu costumo sempre dizer, uma oração tem o poder de mudar toda uma história. Irmão, a oração de Ezequias deu para ele mais 15 anos. Sabia que ele ia morrer? Foi o próprio Deus que disse, tu vai morrer e tu não vai viver. Ele ora menos de 1 minuto, chora muito, e Deus diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tu ia morrer, mas agora eu vou acrescentar mais 15 anos aos seus dias de vida. Deus mudou um decreto por causa de uma oração. Isaac ora, Deus abre a madre de Rebeca. E não vem um só não. Olha só para esse irmão, eu não tenho costume de fazer isso, mas só essa vez. Diga para ele aquilo que você pediu. Está fraco? Diga aquilo que você pediu. Vai vir muito mais do que você clamou. Ele pede um filho, Deus vai lá e manda 2. Aí tu está pedindo a salvação do filho, Deus, eu vou salvar o filho, o marido e a família toda. Aí tu está pedindo para Deus abrir uma porta de empresa naquela empresa, fala, não, eu vou abrir uma empresa maior e melhor. E de lá tu vai começar pequeno e eu vou te fazer grande, porque a unção está sobre a tua vida. A porta se abriu. Rebeca agora, Jacó e Esaú. De Jacó vem 12. Desses 12, um se chama José. José vai parar lá na terra de Egito por propósito de Deus. No Egito ele leva toda a sua família para morar consigo, seus 11 irmãos, seu pai e sua mãe. Faraó tem um sonho, ele decifra o sonho, ele se torna governador de toda a terra do Egito. Esse faraó morre. José também Deus leva. Só ficam os 11 irmãos que constroem a sua família. Eles chegam lá com aproximadamente 70 pessoas. Os anos se passam, levanta-se outro faraó. Quando este outro faraó levanta os olhos, que começa a observar o povo, aconteceu alguma coisa aqui. A conta não está batendo. E para quem não entende de sobrenatural, a conta não bate mesmo. Aí fala, não jogamos apenas 3, porque tem 4 nessa fornalha, a conta não bate. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite para te dizer, tem multiplicação e crescimento. Para você que tem um CNPJ, para você que está pensando em abrir um CNPJ, para você que tem um comércio, está lutando para sobreviver, Deus te diz, é só questão de tempo, vai crescer e vai multiplicar.
Deus nunca chama ninguém para tirar, para subtrair ou para dividir. É sempre a soma de Deus é essa, é crescimento e multiplicação. Hope não veio para ficar em Mongaguá somente, não veio para ficar só em Itanhaém ou outras denominações. Deus ainda vai trazer mais crescimento e mais multiplicação. Há uma unção de crescimento neste lugar. Você não vai crescer só no físico, só no material. Tem um espiritual, uma vida nova com Jesus, experiências novas, visão, sonho, revelação. Deus não te chamou para andar no raso, mas é para mergulhar no fundo das águas do Espírito de Deus. Quem quer viver o sobrenatural aqui? Mergulha fundo nessa noite. Oh, aleluia. O povo cresce e se multiplica, se tornando mais de 1 milhão de pessoas. E agora aquilo que Deus prometeu a Abraão lá atrás está começando a se cumprir. A nação israelita. Aí Faraó, a Bíblia diz que ele se incomoda, ele se enfada. A palavra enfadar é causar tristeza por causa da felicidade do outro, o crescimento. Aquilo incomoda, ele enfada. Ele diz: esse povo está crescendo demais. Esse povo está tão numeroso que está quase se tornando maior que nós. E se ele juntar os nossos inimigos, nós vamos perder o nosso território. Usamos, pois, de sabedoria. Escuta isso: sabedoria contra. Tem sabedoria que vem de Deus para fazer o bem. Essa sabedoria não é. Usemos de sabedoria contra eles, para que eles não continuem produzindo. Alguém está tentando impedir o crescimento. Alguém que vê você crescendo, quer a todo custo fazer com que você pare de crescer. Aí começa a usar aquelas artimanhas, aquelas estratégias. Aí a Bíblia vem dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aí começam a afligir e oprimir para que eles não produzam mais. E a resposta do povo é: vamos continuar produzindo. Meu irmão, a resposta para o adversário que tenta nos parar é continuar fazendo melhor do que fazíamos. O inimigo está tentando te parar. Faça melhor do que fazia, prega melhor do que pregava, louva melhor do que louvava, começa a exaltar mais do que você exaltava, continua produzindo. A Bíblia diz que quanto mais afligiam, mais oprimia, mais eles cresciam e se multiplicavam. Nada vai impedir de você continuar dando continuidade ao crescimento que Deus já determinou para a sua vida. Vai crescer mais, vai multiplicar mais, porque Jesus está contigo nessa situação. O povo cresce, se multiplica, aí vem a aflição, e por causa da aflição, da opressão, eles clamam a Deus. Aí está Moisés lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Está lá apacentando as ovelhas, de repente ele avista uma sarça. Deus sabe como chamar a atenção. Aí você está preocupado com o familiar, mas você já sabe que Deus já escolheu. Aí está preocupado com o filho, está preocupado com o marido que está no boteco, está preocupado com... Está longe, mas está perto. Deus está cuidando. Enquanto a obra redentora não chega, Deus está guardando e não permite o inimigo ceifar. Aleluia, a tua casa tem dono. E tudo está no controle daquele que tem a história escrita na sua vida, e ele não erra e não falha. Aí está Abraão, Deus sabe como chegar. Está lá o Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele vê uma sarça que arde em chama e não se consome. Ele diz: me virarei para lá para ver essa grande visão. Quando ele se vira, a Bíblia diz: o anjo do Senhor brada através da sarça. A palavra o anjo quer dizer um artigo, ou artigo definido. Se fosse um anjo, era qualquer anjo. Quando a Bíblia fala o anjo, está se tratando de uma teofania. É uma aparição de Deus, é o próprio Deus ali que está aparecendo. O próprio Deus que veio através da sarça. O anjo do Senhor brada através da sarça dizendo: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço as suas dores, e desci.
e desci para socorrê-los, para livrá-los. Deus viu, Deus ouviu, Deus conhece, e agora está dizendo: chegou a hora de eu agir. Tem uma notícia de Deus aqui para você que vai ouvir Jesus falar. Eu vi, eu ouvi, não gostei do que vi, não gostei do que ouvi, eu conheço o que você está enfrentando, e agora chegou a hora, eu vou descer. E quando Deus desce, meu irmão, não tem inimigo que continue. Quando Deus desce, Ele desce para resolver. Deus desce, aí Ele assombra o Egito. São 10 pragas, todas elas mostrando que Ele é Deus acima de qualquer deuses que eles acreditam. E aí o próprio faraó manda que o povo vá embora, porque Deus assombrou. Meu irmão, não tem inimigo que segure aquilo que é teu. Quando Deus manda soltar, não tem inimigo que segura. É como se Deus estivesse falando para faraó: solta o que é meu. Aleluia. Vai soltar, vai vir para a tua mão aquilo que é teu por direito, porque Deus está trabalhando e agindo ao teu favor nessa noite. E aí o povo sai. Quando estão indo por um caminho, Deus fala: ó Moisés, não é por esse caminho não, você vai voltar. E nem sempre voltar quer dizer derrota, nem sempre retroceder quer dizer perca. Porque uma flecha, para atingir o alvo, ela primeiro é lançada para trás. Aí estão olhando, está dando algumas coisas erradas, as coisas não estão indo do jeito que você quer. É Deus te dizendo: calma, estou te puxando para trás, para você chegar mais longe do que você mesmo imagina. Volte, retroceda, e vocês vão acampar de frente para o mar. Entre Migdol, que são as montanhas, Baal-Zephon, que são canibais, e o mar que está fechado. Aqui eu vejo uma situação desesperadora, porque todas as portas estão fechadas. Porta da frente o mar, porta da direita Baal-Zephon, porta da esquerda as montanhas de Migdol, e atrás os egípcios, cavalos e cavaleiros, e com todo o exército para destruir. Aí o povo murmura. Aí Deus fala para Moisés: fala para esse povo parar de murmurar, diga para eles marchar. Deus estava ensinando para o povo que parado ninguém recebe nada. Fala para eles se movimentar. Fala para eles que eu não quero eles estagnados, eu não quero eles paralisados. Tem situação que paralisa, mas eu preciso que eles se mexam. Diga para o povo marchar, porque quando todas as portas daqui da terra se fecham, Deus abre uma porta no céu para te socorrer. Eu nunca vi um escolhido ficar sem saída. Estou falando com alguém aqui que precisa ouvir. Aleluia, Deus está colocando saída. A palavra piairote quer dizer beco sem saída. E o beco sem saída é o território predileto de Deus manifestar sua glória. Para nós é desespero, para nós é preocupação, para nós é maniar de cabeça, é coçar de cabeça, mas para Deus é um lugar predileto para executar a sua poderosa glória. É nesse beco sem saída que Deus vai revelar o seu poder. Você não chegou no beco sem saída para ser envergonhado. Você chegou no beco sem saída para viver o maior milagre que Deus fará na tua vida. Tem milagre e é no beco sem saída que ele se revela. Todas as portas se fecharam, diz: fica tranquilo, porque aqui tem um Deus que está no controle de tudo. A Bíblia diz que Deus sopra um vento oriental. Eu falo: o que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Só que o cajado você vai levantar, porque se Moisés toca o cajado na água, o que ia ter de igreja com cajado? Já inventa um monte de coisa.
Já tem um monte de amuleto, aí Deus é tão sábio que diz: ó, você só vai levantar o cajado demonstrando autoridade e liderança, mas é a mão que você vai estender sobre o mar, porque o cajado não faz nada, o que faz é a unção que eu depositei na sua mão. Levanta a mão que o inimigo corre, levanta a mão que o mar abre, levanta a mão que a porta abre, levanta a mão que o milagre acontece. A unção de Deus está nas tuas mãos, aleluia, a autoridade nas suas mãos. Ele estende as mãos e a Bíblia diz que lá do alto, aquele que não erra, que não falha, lá do alto, a Bíblia chama ele de onipotente, de onipresente, de onisciente. Lá do alto, aquele que levanta e ninguém derruba, que dá ninguém tira, constrói e ninguém destrói, abençoa ninguém revoca. Lá do alto, ele sopra com o sopro das suas narinas. Não foi nem com a boca, pastor Adão, só com o sopro das narinas. Ah, irmão, que Deus é esse? Só com o sopro da narina, ele sopra um vento oriental. O que é vento oriental? É aquele vento que vem de trás para frente. De trás para frente. Olha para esse irmão, fala para ele: não se desespera. Tem vitória no meio do vento. Esse vento não é de destruição, é vento que está abrindo portas, e porta grande. Você vai ver a mão de Deus. O vento sopra toda aquela madrugada, e quando é pela manhã, o mar que estava completamente fechado, abre uma porta no meio dele. Que visão fascinante. O mar se abre e Deus revela a sua glória. E o povo passa em terra seca. E Deus hoje te dá uma palavra dizendo: pode fazer a lista do convidado. Você vai preparar um culto de ação de graça. Miriam pega o tamborim e faz a festa e glorifica a Deus. Tem testemunho para você contar. Já pode fazer a lista dos convidados, porque haverá o culto de ação de graça pelo milagre que Deus vai fazer diante dos seus olhos. É diante dos seus olhos. E você vai exaltar aquele que te chamou para viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Quem crê nisso, levanta essa tua mão para cima e aplaude a Jesus nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite? Rapidinho. Tem alguém aqui nessa noite que ao ouvir essa palavra sentiu no teu coração uma forte presença de Deus, sentiu tocado por aquilo que ouviu? Deus falou com você. Tem alguém que está afastado ou afastada, ou ainda não serve a Jesus, ainda não entregou sua vida a Jesus? Ao ouvir essa palavra nessa noite, você gostaria de tomar uma atitude, voltar para Jesus ou aceitar a Jesus? Quem está afastado, volta, e quem nunca entregou sua vida para Jesus, tem essa oportunidade. E é esse convite que eu faço. Você que está afastado e quer voltar para Jesus nessa noite, para Ele abrir todos os mares que estão fechados, te arrancar desse beco sem saída, eu te convido nessa noite, voltar para Jesus, reconciliar, renovar sua aliança com Cristo. Tem alguém que está afastado nessa noite, quer voltar para Jesus? Tem alguém ainda que não é evangélico, quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Que Deus abençoe e agradeça essa oportunidade em nome de Jesus.